Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário, nesta terça-feira, dia 31 de janeiro do ano 2023. Hoje é o último dia do primeiro mês deste novo ano. Amanhã já teremos virado a página do mês de janeiro. Com a graça de Deus, receberemos o mês de fevereiro, segundo mês do ano, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. A leitura, também estamos caminhando para a conclusão da leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje vamos ler o capítulo 23 e amanhã, no primeiro dia de fevereiro, concluiremos a leitura do Evangelho lendo o capítulo 24, que é o último capítulo. Capítulo 23, na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. É uma versão bíblica reformada e tem sido bênção para nós a leitura desta Bíblia, desta versão. Capítulo 23, Jesus perante Pilatos. Levantando-se, já haviam, no capítulo 22, prenderam Jesus, né? E aqui o 23, depois dele ter passado pelas audiências, pelos sumos sacerdotes, o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico na época, ele é levado então à presença do governador da Judéia, naquela época, Pôncio Pilatos. Leiamos. Levantando-se toda a assembleia, Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiram, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o remeteu a Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizades um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo.
Mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar-me. Pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um cireneu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Naqueles dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. A crucificação. Versículo 33, capítulo 23. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros. A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pendurado na cruz, ouvindo um clamor que lhe chega aos ouvidos de um malfeitor que, reconhecendo os seus pecados e a justiça de estar pendurado ali, pagando aquela pena, repreende o outro que de maneira louca junta a sua voz à dos zombadores, este que se arrepende, que reconhece as suas faltas, e se volta para Jesus e clama por ele, recebe na hora a promessa de que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa gloriosa, não? A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Esse que está passeando aqui atrás é o Big, é o Pinter, é um companheiro, né, Big? Ele já está com 13 anos. E concluímos assim a leitura do capítulo 23. Amanhã, 1º de fevereiro do ano 2023, vamos ler o último capítulo do Evangelho segundo escreveu Lucas, começando falando sobre a ressurreição. Nós louvamos a Deus por estarmos nessa jornada do nosso devocional diário, lendo
lendo a palavra de Deus. É um exercício até para cristãos muito difícil de se encontrar durante o dia um momento para ler a Bíblia Sagrada, separar um momento, a oração, a leitura, a reflexão na palavra de Deus. É um grande desafio. Vou pegar o companheiro aqui, para ele concluir esse momento comigo, é o Big, né, Big? E como eu falava, é um desafio muito grande, que só se consegue com perseverança. Perseverança que nos levará a tomar gosto em ler a Bíblia, para ouvir, conhecer a vontade de Deus, a sua obra, que você possa ser perseverante, um cristão que diariamente busca conhecer o seu Deus. Amém? É a palavra para hoje, Lucas 23. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.